Sejam muito bem-vindos ao canal da Advestor, eu sou a Gabriela Fornes e hoje a gente está aqui novamente com o Sérgio Rotenberg para falar um pouquinho sobre os impostos e também algumas documentações imobiliárias, tirar algumas dúvidas dos nossos seguidores para complementar aqui no nosso conteúdo. Se apresenta pra gente, Sérgio. Eu tive uma experiência longa de trabalhar na prefeitura. Eu entrei com 19 anos, eu era fiscal de rendas, era o fiscal de rendas mais novo, né, que tinha lá na prefeitura, e me aposentei há uns anos atrás, depois de 40 anos de trabalho. Então essa experiência de ter trabalhado no IPTU, no ITBI, no ISS, foi muito importante na minha formação e me deu um pouco de segurança para transitar no mercado imobiliário, muito conhecimento de direito imobiliário, que eu alio no meu dia a dia com uma prática de construção civil, que eu também tenho experiência. Então, juntando isso tudo, eu fico à sua disposição para responder essas perguntas aí que você tiver dentro do meu conhecimento. Tenho certeza que a sua experiência vai contribuir bastante para o nosso conteúdo. A primeira pergunta que a gente recebeu foi uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas. A nossa seguidora perguntou: gostaria de comprar um imóvel com o objetivo de morar, mas ele é comercial, no caso o prédio, né? Comercial. Na verdade o prédio é misto, desculpa. Como faço para mudar de comercial para residencial? O básico é que a prefeitura legisla, normatiza, mas existe um condomínio ali que faz a sua convenção. É esse condomínio que define se o prédio vai ter destinação só comercial, residencial ou misto. A prefeitura legisla também, dizendo se naquele local é permitido comercial, residencial, mas o prédio, antes de tudo, ele precisa autorizar que seja misto, né? Então existem vários prédios comerciais no Rio de Janeiro, estou falando especificamente no centro do Rio de Janeiro, que estão migrando e mudando a sua natureza de prédios comerciais para prédios mistos. Uma vez que o prédio faça isso, e vale a pena, hoje no Rio, no centro do Rio de Janeiro, vale a pena você transformar um prédio de comercial para misto em termos de valorização. Por quê? Porque o Rio de Janeiro está sofreu muito nos últimos 20 anos, com o esvaziamento desse centro comercial do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve um centro financeiro muito importante, né, principalmente na Avenida Rio Branco, onde estão os bancos, onde estão as grandes corporações, só que esse Rio de Janeiro foi esvaziado. E depois, então, com a pandemia, mais ainda ele foi esvaziado. Então, hoje, a prefeitura está à frente de um projeto chamado Reviver Centro, exatamente para estimular a transformação de salas comerciais em apartamentos, de casarões e lojas em apartamentos, e a prefeitura está dando vários incentivos para isso. A pessoa que compra, por exemplo, uma sala comercial, mas quer usar como apartamento, não é difícil, desde que o prédio permita, né? Porque tem que ter uma forma de você entrar no prédio 24 horas, 7 dias por semana. Você vai comprar você quer morar num prédio que tem salas comerciais, você tem que, antes de tudo, saber se ele está aberto para acesso durante qualquer horário que você vai entrar no seu apartamento. Mas a dificuldade é muito pequena. Tecnicamente, uma sala comercial e um apartamento pequeno, eles são muito parecidos. A diferença é que no apartamento você tem uma cozinha. Então, se você tiver um compartimento destinado à cozinha e um compartimento destinado ao banheiro, você pode dizer que é um apartamento. Basicamente, tecnicamente, não tem grande diferença. O que você tem que fazer, então, é uma licença de modificação na prefeitura. Você vai transformar uma sala comercial em apartamento. E no final, quando o processo fica pronto, você pede um aceite dessa obra. E hoje em dia, a prefeitura não fica visitando as obras para validar o que você fez, o que você não fez. A responsabilidade é do construtor e do responsável técnico. O responsável técnico, junto com o proprietário, assinam o pedido de licença de obra. E esse responsável técnico é responsável por entregar aquilo que ele prometeu fazer. A próxima dúvida é sobre se a área da varanda conta como IPTU. As pessoas querem sempre tentar alguma técnica ali para diminuir sempre o IPTU. Na verdade, você pode buscar uma técnica para reduzir o custo do seu IPTU, mas quando você vai vender um apartamento, se no IPTU tiver escrito 120, é melhor do que se tiver escrito 100. Por mais que você diga assim para o comprador: olha, está escrito 100, mas na verdade é 100 e mais a varanda, quando aparece escrito 120, aquilo dá uma impressão de valer mais. Então, incorporar uma área ao IPTU
por mais que você pague um pouco a mais todo ano, ele traz uma valorização também importante, né? E respondendo sua pergunta, até o Código Tributário do município sair, se não me engano, em 31 de outubro de 1984, os prédios que foram concluídos, tiveram seu habite e fizeram a inclusão predial, ou seja, criaram as matrículas, as inscrições de IPTU até 1984, eles não consideravam as áreas de varanda. Atualmente, um prédio que tenha sido concluído depois de 1984 já inclui a área da varanda na área do IPTU. Então, você tem apartamentos que foram construídos antes, que não computavam essa área, e apartamentos que foram concluídos depois, que computam essa área. Então, os prédios mais novos acabam entrando sim ali no IPTU, a varanda. E as pessoas também têm muitas dúvidas sobre quais são os impostos envolvidos ali na compra e na venda dos imóveis. Você pode especificar pra gente? Bom, sim. Basicamente, você tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você tem, uma vez que você adquire o imóvel, você passa a pagar um IPTU, que é o Imposto da Propriedade, né? E se você mora alugado, você também paga o IPTU, né? Aqui no Brasil, esse ônus do IPTU é repassado para o locatário do apartamento também. Mas, então, basicamente, você tem, na transação de compra e venda, você tem um ITBI. Mas, você, quando vende um apartamento, você tem mais tributos, né? Por exemplo, você comprou um apartamento por R$500 mil, passado 3 anos, você vende esse apartamento por R$700 mil, então você teve uma valorização no valor desse apartamento. Às vezes, essa valorização ela é simplesmente fruto da inflação do período, da valorização, porque o mercado sobe mais ou menos acompanhando a inflação. Não exatamente acompanhando a inflação, mas o mercado sobe. Quando você vai vender esse apartamento que você adquiriu por R$500 mil, você paga um imposto de renda de ganho de capital. Então você calcula quanto você vendeu, menos o valor de aquisição, e dessa diferença você paga 15%. De ganho de capital. Então você não paga na sua declaração anual de imposto de renda, você faz uma declaração quando você vende e aí você paga no último dia do mês seguinte, a cada recebimento. Se você estiver recebendo em parcelas, em cada mês, no último dia do mês seguinte, você vai pagar 15% desse ganho que você teve. Então você tem ganho de capital e imposto de transmissão de bens imóveis. Mas, em muitas transações no Rio de Janeiro, você também tem que conhecer um pouco de imposto de transmissão causa-mortes, porque existem muitos imóveis sujeitos a inventário, então é bom conhecer isso, saber que existe, porque quando há um inventário você tem que pagar um imposto estadual chamado ITCMD ou ITD, Imposto de Transmissão e Doações, ou Imposto de Transmissão e Doações causa-morte. Então, esse inventário impacta bastante o mercado de imóveis usados no Rio de Janeiro também. Então, essas são as dúvidas dos nossos seguidores. Você tem algo a complementar? Algo que você acha que as pessoas deveriam saber, que é uma grande dúvida e as pessoas acabam se confundindo ali? Sim, nós estamos vivendo um período tributário importante no Brasil. Nós estamos exatamente agora, esses meses, passando por uma reforma tributária, e é uma reforma tributária que vai mexer muito em todos os mecanismos tributários, com um impacto sobre algumas atividades que a gente não sabe ainda qual será. Uma coisa eu vejo nessa reforma tributária, que os municípios e os estados do Brasil não sabem quanto terão de arrecadação quando a reforma tributária começar a vigorar, e ela vai começar aos poucos, né? Coexistindo os dois sistemas, o sistema atual e o novo sistema, em paralelo, criando um pouco uma certa complexidade, e fatalmente os municípios e estados não sabem quanto vão arrecadar. Então o que eles vão fazer? A tendência é que eles aumentem os seus tributos como um hedge, como uma proteção contra uma possível perda de arrecadação. Então, o impacto disso vai ser muito importante. Algumas atividades de serviços vão ser tributadas em 20%, inclusive a construção civil, arquitetura, salão de beleza, enfim, pintura de prédios. Todos esses serviços podem sofrer uma majoração muito grande. Não vai haver grandes mudanças, talvez, em folha de pagamento e oneração de folha de pagamento não deve mudar muito. Então, uma coisa que permanece interessante e que hoje não é muito feito é você tentar incorporar serviços num condomínio usando
terceirização de mão de obra. Essa é uma outra tendência que eu acredito que possa ter espaço daqui para frente no Brasil cada vez mais. Muito importante, porque acredito que poucas pessoas sabem, né, dessas informações. Então, queria agradecer ao Sérgio pela presença, pela contribuição no conteúdo, que foi bastante enriquecedor. Então, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai te responder. E é isso. Muito obrigada, Sérgio, e até o próximo vídeo. Obrigado.